Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sabem que o meu primeiro destino como missionário era Fukuoka? Impressionante, viu? Em 1995, quando estávamos no Seminário Maior de Bogotá e os padres sulpicianos estavam pedindo missionários além fronteiras, eu coloquei no papel Fukuoka. Estava tudo pronto para ir para Fukuoka. Tudo pronto. De Fukuoka o avião fez assim, Londrina. Louvado seja Deus. Deus escreveu a sua história. Não seria o padre que eu sou se não tivesse vindo para o Brasil. Falaria japonês, mas não teria sentido, hein? Bem, rapidamente vou fazer a introdução para um trabalho que temos até às 18 horas, belíssimo, que é a exclusividade como dom do amor. Hoje de manhã trabalhamos a fidelidade. A fidelidade, nós vimos que não diz única e exclusivamente a respeito da sexualidade. Em primeiro lugar, eu sou fiel a Deus, fiel à vocação conjugal, no caso da imensa maioria de vocês, fiel ao celibato, como é no caso de alguns que estamos aqui, mas a fidelidade se expande em todas as nossas dimensões humanas. Agora, a Humanevite traz uma dimensão belíssima da exclusividade conjugal. A exclusividade não é só monogamia, não. A exclusividade é entrega exclusiva. Eu para ti e tu para mim. Então quero convidar um casal bem bonito, venham aqui, o Samuel e a sua esposa. Eles vão nos partilhar esta beleza. Eu vou deixar aqui esta imagem bonita que eu gosto demais. O que é um dom? A exclusividade como dom. Me torno teu marido, tu te tornas a minha esposa. Eu sou teu e tu és minha. Um presente de Deus, né? Vamos acolher este casal Samuel e Ana, com muito carinho, com uma salva de palmas bem bonita, hein? Então, era só 4h30, mas a gente achou que tinha meia hora a mais para sofrer ali na cadeira. Então, eu sou Samuel, Ana, somos casados em julho, vai fazer 12 anos. Os nossos filhos devem estar chegando aí, vocês vão conhecer ele. Nós temos 5 filhos, 6, a Ana lembrou agora, porque nós temos um intercedendo por nós no céu, que foi um aborto espontâneo. E então esse dom maravilhoso. E quando, olhando ali o presente, Padre Rafael, considero que por graça, né, porque é presente Deus nos dá, mas falando da minha experiência, por muito tempo eu deixei ele fechado, eu não abri esse presente, né? Eu desprezei esse presente na nossa vida conjugal. Eu tive uma formação católica, cristã, de valores na minha família, né? Graças a Deus, uma família estruturada que soube me educar, eu e meus irmãos. Depois a Ana vai falar da experiência dela. E assim caminhei na minha formação religiosa, moral, de valores. E chegou um belo dia, eu conheci a minha esposa, a Ana. E daí primeiro eu vou deixar ela falar dela agora um pouco. Tá bom. Eu também cresci numa família católica, porém não muito praticante. Quando eu era pequena, tive uma raiz muito forte. Pequena? Ah, não, menor. Mais nova, porque pequena ainda sou, né? Isso. Com uma raiz muito forte em família, com a minha nona, com valores de sítio. Então, nós íamos todo final de semana, era muito gostoso. Então, cresci nesse meio até uns 10 anos, 11 anos. Depois, fomos para a cidade e nos afastamos de Deus. Fomos buscar só os bens materiais. Então, na adolescência, eu absorvi muito as coisas do mundo.
Com 17 anos eu queria ser independente financeiramente, tinha um sonho, né, de me realizar profissionalmente, nunca pensava em casar, ter família, ter filhos. E esse vazio, o mundo conduziu a isso, né? O vazio que eu sentia, achava que ia ser preenchido dessa forma. Então, eu saí da cidade do Paraná e fui para Santa Catarina. E aí foi lá onde nós nos conhecemos, né? Com 17 anos eu saí de casa para buscar esse sonho que era meu, né? Isso, então daí nos conhecemos, namoramos por 4 anos, e eu posso dizer assim que a gente não conseguiu viver, não deu conta de viver aquilo que Deus nos pedia e que eu sabia, né? Que era um namoro santo, casto, e por isso nosso filho, vem cá Pedro, o Pedro vem aqui, ainda namorando nós esperamos o Pedro. Foi um momento de desespero, de saber como é que vai ser, o que vai ser. A Ana se perguntou, já está maior que a Ana, como é que vai ser? Ela estava estudando, né? Estava no último período da faculdade. Eu falei, agora a gente acolhe, vamos criar, vamos educar. Só que no meu coração eu trazia uma grande dificuldade, que era assumir responsabilidade, compromisso. Um grande mal dos homens do nosso tempo. A gente corre, né? Eu tenho liberdade para falar disso porque eu sei por experiência, por partilha com outros homens, e aquilo que a gente vê do compromisso, né? Porque ser família assume um compromisso, eu tenho que cuidar, educar, né? Passar valores, sustentar, prover. E então eu não queria nem casar, vamos morar junto. Diante das minhas misérias, eu abandonei tudo aquilo que eu aprendi que era o certo. Mas por não dar conta, pelos medos, pelas conveniências, porque o mundo falava, não precisa, né? Os modelos que nos são apresentados hoje nos levam a aceitar outras situações, diferente daquilo que a encíclica vem nos mostrar, né? Que Deus tem um plano, e que é esse plano, e nesse plano nós vamos nos realizar e vamos ser felizes. Bom, encurtando a história, nós casamos, né? Nos unimos em matrimônio, e começamos a nossa vida, nos esforçando, né, amor? De um jeito ou de outro, com algumas falhas, mas nessa ânsia de ser feliz, nessa ânsia de viver o que Deus nos pede, mas também viver aquilo que o mundo, né, ser permissivo, acho que a palavra é essa, a gente acaba sendo permissivo, nós fomos nos perdendo e nos afastando do plano de Deus. E daí, quando fala de exclusividade, algo que a gente já rezou muito, já chorou muito, e a gente toma a liberdade de partilhar com vocês aqui, para que seja crescimento, né, para todos nós. Eu permiti que, através de mim, entrasse um mal terrível na nossa família, que foi o adultério. Através de mim, eu deixei de ser exclusivo da Ana. E se eu fui rezando a partir daquilo que foi nos pedido para falar, sobre exclusividade, eu acho que eu nunca fui, até determinado período da minha vida, de casado exclusivo da Ana. Porque eu já não queria casar, né? Eu não aceitei. Eu mantinha nos pensamentos, nos olhares, né? Outros desejos, né? Não era a Ana aquilo que a exclusividade fala que é único, né? Porque a Ana é única para mim, eu sou único para ela, pela exclusividade que a Humanivite vem trazer, certo, padre? Ser único. Mas eu não tinha esse conhecimento, esse entendimento e essa vivência. E assim vivi. Eu vivi uma vida de solteiro os primeiros 7 anos do nosso matrimônio. E isso, sofrimento, dor, eu não era feliz porque eu sabia que eu estava fazendo errado, era uma vida de mentira, uma vida dúbia. E sofrimento para mim, para a Ana e o Pedro, que estava presente nesse momento da nossa vida. Até que chegou um ponto onde a Ana descobriu, e eu, claro, né, reconheci o meu erro, não, vamos tentar, a Ana, né, me perdoou, isso ficou entre nós, ficou entre eu e ela, e assim nós retomamos. E buscamos, né, ajustar aquilo que estava fora de lugar, porque na nossa ânsia de fazer a vida, a gente deixou Deus de lado, nem na missa dominical a gente ia. Naquilo que era o nosso serviço na igreja, a gente também foi deixando, não, nós não temos tempo, tem que trabalhar, tem que estudar, construir a vida, fazer dinheiro, e a gente entrou nesse ciclo vicioso, né?
nisso que o mundo apresenta, e a gente acolheu esse projeto. E deixamos de lado, e misturamos, né? Porque Deus também quer isso, Deus quer que a gente prospere, e a gente acaba fazendo uma coisa híbrida ali, para poder justificar que, no fundo, eu vou fazer a minha vontade, aquilo que a gente combina entre a gente, mas não aquilo que, de fato, Deus quer. Mas chegou um dado momento, e a Ana, depois do Pedro, não queria mais ter filhos, né? Nesse momento, nós usávamos métodos contraceptivos, esses 7 anos de casamento, né? E nos fechando à vontade de Deus, né? Depois a gente, claro, hoje a gente compreende isso, mas eu buscava a minha felicidade e não a do Samuel, né? A minha, né? E nesse meio todo, Deus nos alcançou a partir da descoberta do adultério, né? Só para frisar essa parte do anticoncepcional, que foi também nesse período, né, depois que a gente decidiu parar, né? Então, num retiro que nós temos de casais, em 2011, de alguma forma, foi uma coisa bem sucinta, falaram de método Billings, aquilo mexeu. Eu também fui pesquisar algumas coisas, porque eu nunca caiu no meu coração o anticoncepcional, não fechava. E em 2011 a gente fez um retiro, e naquele retiro Deus mexeu, né? Deus curou, porque precisava curar muita coisa, muita mágoa, né? As feridas que foram geradas, e tomar algumas decisões, tirar algumas coisas, né? Porque sem isso, se a gente não romper com algumas coisas, nós não teremos uma vida na direção que Deus nos pede. E no encerramento daquele retiro, foi num impulso do Espírito Santo, e eu, ali Deus levantou eu como homem, pelo menos num momento, depois isso se concretizou mais, que deve ser a autoridade espiritual e deve ser aquele que toma a frente, né, sem menosprezar a mulher, mas é no homem que Deus constituiu isso, então o homem que tem essa voz da autoridade. Então eu fui diante do grupo e falei que naquele retiro, a partir dali, nós iríamos nos abrir à vida. E que a partir dali, nós iríamos ter tantos filhos quanto Deus nos concedesse, Deus quisesse que nós tivéssemos. Eu sempre queria ter 5, 6, né? Eu falava para a Ana, era o meu desejo. Mas isso foi, né, naquele impulso, isso eu fui lembrar agora, depois de um tempo, porque a gente às vezes esquece, né, dos nossos compromissos com Deus, e assim foi. Passou esse tempo, nós retomamos algumas coisas, ajustamos, e na minha busca de responder aquilo que faltava, porque faltava algo no meu coração, eu mudei de emprego, eu fui fazer uma pós-graduação, porque eu achava que porque eu estava trabalhando no lugar errado, que eu não era feliz, e fui correndo atrás. E depois, novamente, passado alguns anos, 2 anos, eu caí de novo no mesmo pecado. E aí a Ana chutou o balde. Antes disso, tem o André. Porque nesse retiro, o meu coração de mãe se abriu, né? A minha maternidade ali eu descobri a vontade de Deus para mim, né? Ali nós decidimos romper com o anticoncepcional, chegamos em casa naquelas decisões que nós tomamos, né? Então, uma dessas decisões foi estar abertos à vida. Só que quando Samuel partilhou de receber tantos filhos quanto Deus queria nos dar, eu estava num processo de reconstrução da confiança. Então, no meu coração, aquilo não caiu. Eu ainda não estava totalmente aberta para todos os filhos que Deus, né, queria naquele momento. Sim, mais um, ótimo, era o que eu estava aberta, né, para isso. Então, comecei ali o meu processo de conversão, posso dizer. Porque até então eu tinha conseguido aquele sonho da menina que saiu lá do Paraná. Né, eu já tinha me formado na faculdade, tinha o meu negócio próprio e sempre aquele vazio. Então, a partir daquele momento onde Deus colocou o desejo da maternidade de novo no meu coração, onde tudo começou. E aí nós nos abrimos à vida, conhecemos o método Billings, assim, fomos buscar conhecer, né?
porque hoje eu posso dizer que hoje, cada vez mais que a gente se aproxima da Humana Invite, a gente se encanta cada vez mais, né? Mas naquele início, nós buscamos estar abertos à vida. E aí, o retiro foi em abril, e em julho nós estávamos esperando um bebê. E ali começou o meu desejo, né, de romper com tudo aquilo que eu já tinha vivido, a experiência, né, do Pedro ficar na creche, mas eu me cobrava como mãe. Pensava assim, como que eu vou gerar mais uma vida para sofrer assim? Porque era só doença, era, né, todas as consequências que as nossas escolhas trazem diante, né, do que a gente vê. E nesse momento também começou o nosso diálogo, né, onde a gente conversava mais, se aproximamos. Foi um período bem importante. Então, ali nós decidimos que eu estaria ficando em casa exclusivamente para ser mãe, se possa dizer assim, cuidando da família. Daqui a pouco chega a Mariana, ele está falando para trazer a Mariana. E, então, né, foram passos que a gente foi dando. Aí o André nasceu, nós estávamos, eu em casa, me realizando como mãe, cuidando deles, na simplicidade de ser mãe, né? Ouvimos muitas vezes, tu é louca, como é que vai fazer isso? Para que isso? Para que vai deixar a tua profissão? Muitas vezes, né? Mas eu estava tão plena e feliz que eu queria aquilo para mim, né? Só que aí Deus começou a trabalhar muito na nossa vida em relação, se nós estávamos bem, ainda faltava, né? Voltamos para a igreja, achamos que né, ajudando mais pessoas a viver tudo aquilo que a gente estava vivendo seria o que faltava, né? Mas Deus tem outros caminhos e a gente, né, consegue perceber isso. Então aí depois que o André tinha 10 meses, o Samuel havia trocado de emprego, porque naquele momento ele achava que era o emprego, né? E eu estava grávida novamente. E era o Rafael. Quer vir, Rafael? E nesse momento começou um processo de muita cura, porque Rafael é o anjo da cura, né? E aí começou de fato a nossa cura matrimonial. Ele foi um presente, um presente de Deus, né? Todos são, mas aí foi onde nós estávamos novamente numa crise matrimonial. Samuel havia mudado de emprego e ali ele novamente caiu no pecado, né? De descobrir mais uma traição. Mas, né, como eu estava firme em casa, né, me alimentando muito da canção nova naquele período, foi um momento onde eu consegui me aproximar muito mais de Deus, né? E acolher essa vida. Claro, no início eu fiquei muito preocupada porque havia, né, descoberto mais uma traição. Como é que vai se dar isso, Senhor? Foi um período muito turbulento. Mas Deus deu a graça, né? Eu acabei saindo de casa um dia, decidida a não querer mais o Samuel. Eu tinha acolhido a vida, né? Mas eu ainda iria dar conta sozinha, né? Eu não queria, eu tinha deixado tudo e aí, né, descobre mais uma traição como isso. Então foi um choque muito grande. Mas, né, havia saído de casa para dizer assim, chega, Samuel vai experimentar a dor que eu estou sentindo. Eu não ia deixar ele ver as crianças, enfim, sei que naquele momento passou muita coisa na minha cabeça. Mas pela graça de Deus e como estava firme, Deus me conduziu até uma comunidade de vida, lá onde a gente aprendeu o método, enfim, tem toda uma história com essa comunidade, a comunidade Bom Pastor. A Denise me atendeu naquele momento e ela fez eu olhar para a verdadeira missão do matrimônio. Ela fez eu enxergar a força e a beleza do matrimônio e que era na beleza do matrimônio que eu ia resgatar o Samuel, desculpa. E ela me fez olhar para a cruz, né, pedir que foi por amor que Jesus fez tudo aquilo e que o sacramento do matrimônio iria me sustentar
e se o Samuel quisesse ajuda, nós iríamos tirar isso, né, ele disso, porque era mais uma investida do demônio para destruir uma família. E eles já nos acompanhavam, ele sabia, né, das crianças, enfim, de todo o nosso processo. E naquele momento eu precisei acreditar na exclusividade do matrimônio e que isso ia me sustentar. Eu voltei para casa naquele dia, né, e aí quando eu voltei para casa eu falei para o Samuel que eu não ia desistir dele e da nossa família. E por isso que o Rafael, né, se chama Rafael, porque é o anjo da cura. Ali começou muita cura na sexualidade, né? E a Humanivite, ela nos ajuda a curar muita coisa, né? Muitas feridas sexuais que a gente carrega, né, na nossa história. E o método Billings conseguiu ordenar muita coisa na nossa vida. Aí, né, lendo, fazendo esse processo de leitura, quando o Rafael nasceu, todos os indícios eram para que eu fizesse laqueadura, né? Porque eu não tinha conseguido a graça do parto normal em nenhuma delas. Aí, indo contra, né? Aí nós começamos a enfrentar muitas contrariedades, né? Que o mundo diz, não, você não vai dar conta de ter mais filhos, o teu útero não vai aguentar. E naquele momento a gente decidiu não fazer a laqueadura, né? Estar abertos à vida, porque a gente cada vez mais conhecia, né, a Humanivite. E foi também o que nos sustentou até o momento, né? Aí começou toda uma história vocacional, quer partilhar um pouquinho? Olhar para isso que a Ana falava, né? Primeiro foi a palavra-chave, acho que é fé. Porque a gente olhar para a Humanivite, que gerou tanto, e até hoje não é acolhida, nem às vezes pelo próprio clero e os cristãos católicos, é ter fé que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. Ele falou isso através de Jesus. Nós somos cristãos, seguimos Jesus. Acreditamos que aquilo que Jesus ensinou é o melhor, que é porque Deus quer o melhor. E a igreja, Jesus instituiu a igreja para nos ensinar, para ser mãe. Então eu tenho que pegar um documento desse e dizer, eu não entendo, mas eu creio que aqui está o melhor. Sabe, às vezes a gente complica um pouco, ou complica muito, mas a gente tem que acreditar. E naquele momento foi um ato de fé, porque humanamente, e muito mais, né, com uma opinião, né, de um especialista, dizer, não, você não pode mais, isso é um risco, você pode morrer, dizer, não, eu acredito. Porque se Deus nos quer abertos à vida. E daí veio a Ana Isabel. Vem cá, Ana Isabel, busca a Mana lá, busca lá. Ela vem. Depois de 3 meninos, veio uma loirinha. Olha que presente. E a partir daí a gente foi começando a, de fato, abrir esses presentes que Deus nos deu, porque Deus nos concedeu, mas até então a gente não aceitava. E hoje a gente olha para cada um deles, e para a Mariana, busca a Mariana lá, Pedro. A Mariana, que é o presente mais recente. E a gente, com a convivência, olhando para cada um, a gente vai experimentando a graça, porque a Humanivite também fala que os filhos, a vivência do matrimônio, ela serve para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto casal. Então nós precisamos, daí eu falei para a Ana ontem, foi na missa, padre, eu falei, amor, amanhã nós vamos trazer as crianças, porque não ia trazer eles. Eles estão em casa com um casal de amigos, né, e padrinhos da Ana Isabel, que estão cuidando deles lá em casa. Mas eu falei, não, amor, nós temos que trazer eles. Porque a gente tem que testemunhar aquilo que o casal falou de manhã, que é possível. Viver o plano de Deus, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é tudo tranquilo, mas que é possível ter filhos, tantos quanto Deus quiser. Isso a gente não quer dizer que você tem que ter 5, que você tem que ter 6, você tem que ter 9, né? Ontem a gente falou, nossa, nós achava que não estava, né? Não, a gente pode... A Ana até se animou ontem à noite, se animou, Verdade, não, Deus me curou muito. E aí nós chegamos em casa, né? Que alegria, eu disse... Pedro, adivinha, ela tinha uma família que tinha 9 filhos. E o Pedro disse assim,
nossa, que legal, falta só 3 para nós alcançar. Assim, não é uma competição de quem tem mais, mas quando a gente se abre para a vontade de Deus, é encantador, assim, né? Não consigo nem expressar a alegria de poder ser família, que seria de nós se nós não tivéssemos se abertos à vida. Eu disse, seria uma pessoa egoísta, individualista, que eu não teria experimentado tanta alegria. É exigente, claro, né? Educá-los, porque essa é uma responsabilidade nossa também, educá-los, mas Deus dá a graça. A gente não tem que ter medo, não tem que se fechar a vida. Deus dá a graça e vai nos ensinando na medida que a gente vai se abrindo e vai buscando conhecer mais a vontade, os desígnios, né, de Deus para cada um e para a família. E olhando para a nossa história, a gente quer apresentar porque a gente sabe que, talvez, e a gente não quer que ninguém passe pelo que a gente passou, do adultério, né? Mas olhar que não vai ser sempre fácil, tudo lindo, tudo bonito, né? Vai ter luta, mas que se a gente se abandonar em Deus, né? De alguma forma, porque Deus nos conduziu, foi através de uma pessoa que foi fiel, porque a Denise faleceu mês passado do câncer, mas o carisma deles é conduzir a porta verdadeira, o carisma da Bom Pastor. Então ela foi fiel, não aquilo que era mais cômodo ou mais conveniente para a Ana escutar, mas aquilo que Deus fez, aquilo que Deus planejou, que é o matrimônio, que é indissolúvel. Então essa fidelidade a essa verdade fez com que a Ana, porque no coração de cada um de nós existe essa semente da verdade que fala isso. Sabe, ela ecoa e diz, não, é isso. E a Ana acreditou. E depois ela foi me conquistando para que eu acreditasse de novo, porque eu tinha deixado de acreditar, porque no meu coração eu já tinha consentido com o divórcio. Eu falei, é melhor, é isso, é aquilo, é melhor ela ser feliz, para que sofrer? Mas onde estariam os 3 agora? Sofrendo muito mais. E onde estaria as 2? Eu não sei, né, se Deus vai nos dar a graça demais. Mas então, às vezes, a gente diminui muito a graça. A gente, né, estanca a graça de Deus, não confiando e não se deixando conduzir. Porque a Humanivite vai nos conduzir, porque é processo, né? Tudo que nós vivemos foi processo, foi aos poucos, mas acreditando, confiando que Deus tem o melhor. E Deus quer nos ensinar, nos conduzir por esse caminho. Aí só rapidamente partilhando da 6ª gestação, que foi recente, né? E nós viemos o ano passado, em setembro, fazer o curso com a Bia, do método Billings, para cada vez mais se aprofundar, né? E buscar ser instrutor do método Billings. Aí eu voltei para casa, né? Fera, não, agora nós vamos passar um pouquinho mais, porque um atrás do outro, né? A gente na volta na nossa humanidade, né? Não, agora vamos passar. Já tinha 2 ciclos que eu estava, nossa, me reconhecendo muito bem para, né, poder ajudar as outras mulheres. Aí eu disse, não adianta, não é vontade. Quando é vontade de Deus, supera toda a nossa vontade humana, porque eu engravidei, né, buscando espaçar novamente. E eu olhava para o gráfico, mas aonde foi que eu engravidei, Senhor? Né? Não via ali no gráfico. E aí Deus me falou assim, não é do teu jeito, Ana, não é como você quer. Se deixa conduzir. E naquele momento eu precisei acolher, né, uma nova vida. E isso foi em outubro. E em dezembro nós vivemos o processo do aborto. E foi novamente um processo de cura, muita cura, porque ali Deus queria curar. Hoje eu vejo dessa forma, depois de todo o processo de aborto que eu vivi, que Deus queria curar o medo do parto normal. Que desde a minha infância eu escutava a minha mãe dizendo que eu não seria capaz de ter parto normal. E por que eu falo isso? Porque no dia que nós soubemos, né, no dia que eu comecei a ter sangramento, demoramos 3 dias para ir para o hospital. Ali, Deus deu o cântico de Ana para nós rezarmos naquele dia, onde Ele dizia que Ele era o Deus da vida e da morte, e que era para confiar, né, naquele momento
na morte que a gente não queria aceitar, né? Mas eu vivi 2 semanas tentando fazer o processo de aborto normal, tentando deixar o corpo expelir normalmente o processo, né? E foi bem na época que nós estávamos de férias. E quando nós estávamos de férias, os meus pais falaram assim, vamos voltar. Voltar não, eles sempre, todo ano, vão para onde eu nasci, que é lá no Paraná. E eles nos convidaram para ir junto. Oi? Tá bom. Aí nós fomos, e lá eu vivi o processo de aborto. No dia do meu aniversário, no momento que eu nasci, no mesmo horário, e ainda Deus queria curar o mesmo médico que fez o parto da minha mãe. Eu precisei confiar totalmente naquele momento de que Ele ia cuidar de mim. Então, a gente não entende os desígnios de Deus, né? A gente queria estar com um bebê, mas Deus sabia que precisava curar a minha história. E hoje, eu tenho a certeza que da próxima gravidez eu vou ter parto normal. Bem, pois este belíssimo testemunho, então, 3 pessoas que queiram vir até aqui para fazer 3 perguntas, 3 momentos de partilha. Quem se anima? 3 pessoas. A primeira. 1, 2. O segundo, ou a segunda pessoa. Quem se animou? Segunda pessoa, então, que venha a terceira, melhor, tá? Vamos lá. Mais 2. Isso, você. Ótimo, falta uma. Isso, muito bem. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, né? Meu nome é Ricardo, sou da comunidade Instrumento de Deus, estou com a minha esposa aqui. Nós temos também, graças a Deus, 4 filhos, né? Um deles está no seminário menor, Deoniano, em Lavras, Minas. Já vai para 2 anos, graças a Deus. E a gente faz a caminhada na comunidade, né? E como vocês, a nossa vida não foi diferente. Eu me alegrei quando eu vi essa família imensa aqui. Falei, nossa, não sou só eu, né? Porque a comunidade, a maioria é tudo 4 filhos para cima, né? Então a gente fala, graças a Deus, que tem famílias que realmente têm o dom e gostam realmente de ser família, né? E é isso que precisamos, né? E eu queria parabenizar vocês, né, pela graça que Deus deu e agradecer por esta união, né? E perguntar como é toda essa vivência de vocês, essa experiência, né? Dos 5 filhos, né? 6, né? 1 no céu, né? Como é que é essa experiência, lidar com todo esse processo, cuidar, educar, né? Porque a gente hoje, nos dias de hoje, na situação atual, a gente se preocupa bastante, né? Como vamos entregar os nossos filhos para o mundo, e enfrentar isso que acontece lá fora, sem que realmente eles tenham seus tombos, suas decepções, né? Então, assim, é maravilhoso, né? Eu queria saber de vocês como é que é, né? Lidar com toda essa situação. Acho que primeiro assim é com coragem, né? Confiando que Deus dá a graça da vida e também dá a graça de educar. Às vezes nós não temos a resposta pronta, né? Porque o Pedro é o primeiro que vai entrar agora na adolescência, né? Então a gente não tem essa experiência, mas de pequeno a gente tem bastante, né? De pequeno a gente pode falar para vocês, primeiro assim, de eu e a Ana estarmos muito alinhados. Então eu não contrario ela, ela não me contraria. A gente está combinado o que pode e o que não pode, com limites bem claros, com amor, com presença. Então, a Ana se dedica, desde o André, ao cuidado deles. Né? Os meninos ainda nem foram, a gente não pode falar, está gravando, não foram para a escola, porque a gente quer, né, o André já está no 1º ano, mas a gente sabe que, às vezes, eles são expostos a algumas coisas muito cedo. Lá em casa foi um processo, foi. Hoje a gente decidiu que não tem mais TV lá em casa. Uma que não dá tempo para assistir. Né? E o que tem para assistir não serve para eles. E se não serve para eles, não serve para nós também, porque eles sempre vão estar juntos. Porque chega de noite, a gente quer dormir, né? Tem o horário, né? Depois de uma rotina. Então, são algumas coisas que... E daí nós, como casal, que devemos protegê-los. Né? Então, e algumas coisas, de fato, a gente tem que ser firme. Porque senão, daí não dá conta, de fato, né?
disso. E dentro da rotina diária, né? Não deixando de apresentar o amor, mas onde cada um tem a sua pequena responsabilidade, desde arrumar a cama, dobrar o pijama, desde pequenininhos guardar os brinquedos. Então, né? Principalmente na rotina, e não fica pesado para ninguém aí, né? Nem para mim, que fico em casa com eles, e para eles que já vão aprendendo, né? Horário de rezar, nós temos, né, o nosso terço diário lá em casa, então, né, a gente apresenta a Deus também para eles de uma forma leve, gostosa, desde pequenos já, né? Pedindo a bênção. Então, é rotina mesmo, é horário definido para cada coisa. Acho que isso é o mais importante. Um abraço. Queria dar um abraço, né? Porque, Obrigado. eu acho que a família hoje é o coração de tudo, né? Boa tarde. A gente tem 3 filhos também. A gente fala, acho que está abafando, né? Vê 9, 6. Na verdade, a gente tem 4. A gente também sofreu um aborto espontâneo. É uma pergunta meio engraçada. Assim, como que faz se crescer mais? Como que vai fazer com o carro? Vai ter 2? Vai ter uma van? Como que é que funciona aí, que vocês imaginam? Porque eu também já estou estudando. Eu já tenho uma Zafira com 7 lugares, mas já estou estudando um micro-ônibus, alguma coisa assim. São desafios, né? E que a gente não pode se apequenar diante deles, né? Quando nós estávamos esperando o bebê até dezembro, a gente pensava, falei, mas Deus vai providenciar. Nós temos um carro de 7 lugares também e já não ia caber mais. Aí a Ana preocupada, vamos trocar, vamos pegar uma van, uma coisa assim. Falei, não, amor, não é a hora ainda, né? Deixa lá quando estiver perto de nascer, né? Eu sou mais tranquilo, você não me apavora. E né, acabou que saiu dessa forma, né? Mas Deus vai prover, né? A gente tem que confiar em Deus. Boa tarde a todos. Eu me chamo Fernanda, sou consagrada de aliança da comunidade Dominus Salus de Jundiaí. Meu esposo está ali, o Alexandre. E diante do testemunho de vocês, eu só venho louvar pela vida e da família de vocês, porque eu também sou mãe de 4 filhos, né? E eu só queria testemunhar que eu vim de uma estrutura familiar muito difícil, de pais separados, filha única. Também fui uma gravidez não desejada, não planejada, de pais adolescentes que foram orientados a abortar, mas a minha mãe, mesmo diante de todo o sofrimento, resolveu levar essa gestação para frente, né? O casamento não deu certo, quando eu tinha 13 anos eles se separaram, né? Porque foi um casamento muito tribulado, né? Conheci meu esposo muito cedo, nos casamos muito jovens, né? Mas no meu coração eu queria ter uma família que desse certo. Eu falei, não é porque a minha não deu certo que essa não pode dar. Né? Então, o que eu preciso fazer para que essa família dê certo? Né? Então, nós fomos lutar, foi muito difícil, porque eu fui cheio de feridas para esse casamento, né? Como vocês também devem ter ido, né? Porque a gente leva tudo, né, da nossa família para a nossa nova família. E aí começou um momento de reconstrução, aí só para encurtar a história, né, eu tive 2 filhos, a minha segunda gestação cesárea, muito difícil, a gente não participava de igreja, não tinha conhecimento nenhum. Nós optamos pela vasectomia, meu marido fez, né, nós fizemos, eu falo que foi nós, porque nós somos um. Né. Depois tivemos o retiro de encontro de casais na comunidade, que foi maravilhoso, na igreja. E lá nós começamos a passar a entender o valor da vida, a sacralidade da vida humana, né, o dom que Deus nos deu, a graça que nós tínhamos e nós jogamos fora. Né, aí começou todo um caminho de conversão e de tentar a reversão dessa vasectomia. Graças a Deus, 3 anos depois, a gente conseguiu a reversão em Lorena. A gente de Jundiaí conheceu uma pessoa que indicou, viemos para Lorena, conseguimos uma reversão. E graças a Deus, hoje depois a gente teve o Leandro, nosso filho mais velho, já vai fazer 19 anos. Aí o outro, meu menino, tem 17. Aí nós tivemos o Nando, né, que mesmo depois da reversão da vasectomia, os médicos disseram que seria muito difícil a gente engravidar, mas num retiro foi falado, né, que tinha uma moça ali que queria engravidar e Deus ia dar esse filho. Eu falei, eu gritei, né? E Deus deu mesmo. 2 meses depois eu estava grávida do Nando, que hoje é lindo, vai fazer 11 anos. E depois ainda veio o Juliano, né? E eu só parei, porque eram 4 cesáreas, também fui muito humilhada, assim como você, fui muito criticada como você, então me identifico muito com a história, né? E tive as 4 cesarianas, a última foi a mais perfeita, assim, porque eu me fiquei muito bem, né?
Mas depois da gravidez eu tive uma endometriose e passei por uma histerectomia, senão não teria mais também. Né? Então, louve e bendigo a Deus pela vida de vocês, né, pelo testemunho de vocês. Acredito que, assim como eu também, vocês são criticados, são questionados, né, mas que vocês são sinais, são exemplos. Né? E se vocês podem ter, tenham mesmo. Tenham mesmo. Amém? Então é isso. É mais uma homenagem. É mais uma... Muito bem, estamos encerrando um dia maravilhoso. Clica, por favor, só para encerrar todos os dons recebidos. O dom da exclusividade na Humane Vitae, depois, no belíssimo texto do Papa João Paulo II, Evangelium Vitae, e depois na exortação Donum Vitae, todos apontam para o mesmo lugar. Quando um casal descobre o dom da exclusividade, só pode haver uma única experiência de amor, a entrega. O casal se dá por inteiro e vive essa dádiva do amor conjugal. Essas características que vocês podem avaliar na Humane Vitae, da exclusividade e da fidelidade, abordaremos amanhã quando tratemos o tema mais forte da Humane Vitae, que é a unicidade. O casal que se une para viver a sua sexualidade, não somente, como já falamos tantas vezes ao longo deste dia, abertos à vida, senão também capazes de expandir esse amor. No programa da televisão desta noite, o número de perguntas é imenso. Obrigado pelas perguntas de coração, mas para poder responder a todas as perguntas, eu teria que ficar aqui uma semana, mais ou menos. E penso que todos nós temos que voltar a trabalhar. Vamos tentar organizá-las em grupos. Talvez alguns tenham a oportunidade de entrar também conosco no programa e fazer as perguntas. Devemos estar aqui às 20h. Nesse horário começa o programa, mas devemos dar 20h10, 20h15, 20h10, 20h15, para poder nos organizarmos e assim seguirmos tudo o que pede um programa de televisão. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.